Cuidados com a visão das crianças. Eu sou a Keila Lima, tudo bem com você? Que bom que você está aqui com a gente no Doutor TV. Esta é a nossa conversa de hoje com o Dr. Daniel Camelot, que já está aqui comigo. Doutor, muito obrigada por conversar com a gente mais uma vez, ainda mais com um assunto tão importante que é o desenvolvimento da visão das crianças, não é, doutor? Eu que agradeço a oportunidade para poder explicar um pouquinho mais aos pais aí, para entenderem um pouquinho mais do assunto. Doutor, eu quero também entender um pouquinho mais de como é que eu faço para perceber se o meu filho ou a criança que eu acompanho tem algum problema, se esse desenvolvimento da visão está acontecendo de maneira adequada e quais são os sinais de alerta, doutor? Então, a gente diz que sempre, né, desde o nascimento, a gente deve se preocupar com a avaliação da criança. Na maternidade mesmo é feito o teste do olhinho, em recém-nascidos prematuros até um exame estendido deve ser feito. Mas é importante entender que no primeiro mês, a criança, na maioria das vezes, o bebê percebe vulto. Ele não vê ainda muita nitidez. Então, aquele contato com a mãe de perto é importante. No segundo mês, ele consegue perceber um pouquinho mais som. Então, ele vai unir um pouquinho a imagem ao som, mas ainda percebe só o vulto. Já no terceiro mês, ele consegue perceber e focalizar muito pouco os objetos. Ele segue por um curto tempo, né? E consegue fazer aquele foco olho na mãe um pouco mais prolongado. No quarto mês, ele começa a ter aquele alinhamento ocular. Aquela criança que nasce com um pouco de estrabismo começa a ficar com o olho mais retificado e depois disso começa a manter o estrabismo e a gente começa a se preocupar se essa criança tem aquele desalinhamento ocular ou não. E começa a perceber... Doutor, nos 3, 4 primeiros meses, Sim. Quem vai detectar se existe algum problema mais grave é realmente o profissional. Sim, por isso a importância pode até perceber alguma coisa no formato dos olhos ou no posicionamento dos olhos, mas a detecção é feita através das consultas que tem que ser feitas mesmo, né, doutor? Sim, por isso essa consulta deve ser feita de rotina. Às vezes a criança não demonstra nenhum problema visual, mas ela pode ter um olho bom e o outro olho ruim. Então essa avaliação pelo profissional deve ser feita mesmo que ele não demonstre nenhuma alteração. Doutor, agora a partir do 5º mês, como é que funciona? Que você falou que já começa a alinhar os olhos e se não houver esse alinhamento também já é perceptível. Sim, a partir do 5º, 6º mês a gente já tem que tomar cuidado com esse estrabismo, esse não alinhamento ocular. No 6º mês a visão começa a ficar parecida com a dos adultos, mas ainda não tem aquela nitidez precisa. Mais ou menos com 1 ano já começa a ficar bem parecida com o adulto, mas só vai atingir aquela acuidade visual de perceber aquelas letrinhas bem pequenininhas do 5º ao 6º ano de vida. Mas a nossa preocupação em criança é o quê? O exame deve ser feito o mais cedo possível e principalmente até os 7 anos. Porque se a criança tem um estrabismo, então a diferença de grau de olho para o outro, pode acontecer a ambliopia, que é o olho preguiçoso. O olho que tem um grau muito alto, que tem o olho desviado, ele não desenvolve igual. Então o uso do óculos, até mesmo do tampão para estimular esse olho ruim, a gente cobre mais tempo o olho bom para estimular esse olho ruim a desenvolver, que isso só deve ser feito até os 7 anos. Depois a gente não consegue mais a recuperação visual dessa ambliopia, desse olho preguiçoso. Ou seja, quanto mais rápido a detecção do problema, melhor, né, doutor? E mais fácil a recuperação. Sem dúvida nenhuma, porque os pais são informados a procurar o oftalmologista quando chega próximo à alfabetização, mas antes disso deve ser feita a avaliação de rotina para que esses problemas serem detectados precocemente e tratados no momento correto. Doutor, se eu achar que já tem um problema, quando a criança tem 1, 2 meses, eu já posso levar ao oftalmologista? Sem dúvida nenhuma, principalmente o pediatra mesmo vai explicar, se for prematuro deve ser avaliado porque a retina periférica não desenvolveu, não chegou à sua maturidade, deve ser feito um tratamento em alguns casos. Algumas crianças, o lacrimejamento começa mais ou menos com uma 3ª semana, com o desenvolvimento da glândula lacrimal. Mas em algumas crianças elas não têm a drenagem dessa lágrima pelo canal lacrimal, então elas começam a lacrimejar muito, a criar secreção. Então, mais ou menos 6% desses bebês recém-nascidos podem ter essa obstrução do canal lacrimal, que se isso acontece, a gente explica para os pais até o 6º mês a fazer uma massagem nesse canto lacrimal, não no olho, né, mas onde existe essa bomba lacrimal para que abra essa válvula e consiga drenar por esse ralinho para que esse lacrimejamento melhore. Se não melhorar até o 6º mês, no máximo até 1 ano, é feita uma desobstrução, uma sondagem lacrimal para conseguir desobstruir esse canal e, em raríssimos casos, em 90%, com a massagem melhora. Depois, com essa sondagem, nesses poucos casos, mais de novo, 90%,
costumam melhorar. Em raríssimos casos é necessário uma cirurgia depois de 1 ano de idade. Então é importante também os pais saberem que existe, é muito comum e que apenas com uma massagem, na maioria dos casos, a gente consegue recuperar esse problema da obstrução no canal lacrimal, que seria o canalzinho obstruído, que esse ralinho não deixa drenar a lágrima e por isso fica esse excesso de lacrimejamento e secreção nos cílios. Claro que se não for associado com olho vermelho, edema da pálpebra, se for um olho branquinho, esse lacrimejamento, a gente deve pensar sempre nessa obstrução no canal lacrimal em bebês. Doutor, muito obrigada pela tua participação aqui no Doutor TV, é sempre muito bom ter você aqui com a gente. Quero convidar você que está nos assistindo a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e você também pode nos ouvir por todas as plataformas digitais de áudio. Um beijo para você, até a próxima.